O avanço imperialista dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra no final do século XVIII, o território norte-americano compreendia ao que está de verde, apenas uma faixa a leste do que é hoje. Porém, George Washington, primeiro presidente, quando ele assumiu, ele se comprometeu a desenvolver a indústria, o comércio e principalmente promover a conquista do oeste, dessas terras que vão até o Pacífico, e vai empreender uma campanha para receber imigrantes europeus. A conquista dessas áreas vai atrair esses imigrantes. Então, principalmente irlandeses, alemães, ingleses, holandeses, russos, poloneses, italianos, judeus e asiáticos, né, que vinham para a América com a esperança de ter uma condição melhor de vida, de receber um pedaço de terra, enfim. Só que tinha um detalhe, esse território que a gente está vendo a oeste era terra indígena, né? Aí existiam muitos povos nativos, como Apaches, Navarros, Cheyennes, Comanches, Dakotas, Sioux, entre outros. Então, o que vai haver aí, principalmente, é isso aqui, ó, é uma expropriação de terras indígenas, tá certo? Os indígenas vão ser massacrados, ou então reduzidos, né, acumulados em reservas mínimas do que era o seu território anterior. Então, foram muito desrespeitados e lutam até hoje, né, pelo direito de ter a sua cultura e seu espaço. Bem, a anexação ela foi feita, né, desse território não só com a expropriação de terras indígenas, mas também por meio de compra de terras, de acordos diplomáticos e de guerras, até porque quando começa essa expansão dos Estados Unidos, que vai de 1840 a 1930, muito desses territórios já eram colônias de outros países europeus. Então, olha, vamos ver aqui o mapa novamente. O que está de verde era o que eram as 13 colônias, onde começaram os Estados Unidos. A área de azul, né, esse roxinho aqui, azulado, era da França, foi com negociação com a França, tá certo? E também com a Inglaterra e a Espanha. O que está de vermelhinho aqui foi por meio de guerra contra o México. E lá em cima, o Alasca foi por meio de compra com a Rússia, negócio com a Rússia. Então, assim, né, vão se anexar esses territórios mais a oeste. Isso daí está marcando o início da expansão imperialista americana, já está dominando o oeste do que não era o seu território, né, do que era área indígena, área de outros países. Pouco depois que a Califórnia foi tomada do México, ali se encontrou as primeiras jazidas de ouro, que vai promover uma grande corrida do ouro e que também vai promover ainda mais, né, o processo de expansão dessa região e povoamento. Essa região vai atrair muitos mineiros, cowboys, pistoleiros e era um lugar muito disputado, né? Ocorriam muitos conflitos, sempre em regiões mineradoras, né? Principalmente no qual o minério é tão valioso como o ouro, acaba despertando, né, a cobiça. Então são regiões assim com muito índice de violência, e esse cenário é que vai inspirar muitos cineastas a produzirem, né, mais na atualidade, os filmes de faroeste, e que quer dizer oeste distante. Então eles se inspiraram nesse contexto da história norte-americana. À medida que foram se passando os anos após a independência dos Estados Unidos, algumas diferenças foram se tornando bem claras entre os estados do Norte e do Sul. Enquanto nos estados do Norte havia uma defesa da abolição da escravidão e principalmente da industrialização, o Sul era mais atrasado. Os estados do Sul queriam manter a escravidão e a principal atividade econômica era a agricultura de exportação, contando principalmente com o mercado europeu. Mas a pressão do norte era muito grande, cada vez se tornava maior em relação à abolição da escravidão, porque ela era totalmente contra esse modelo industrial. Quando você quer investir na indústria, você precisa de mercado consumidor para os seus produtos. E você tendo milhões de pessoas vivendo na escravidão, como que elas vão ter dinheiro para consumir esses produtos? Então era por isso
que os principais políticos americanos na época defendiam a abolição. Esse modelo não era mais compatível com essa fase do capitalismo. Bem, o Sul viu que era inevitável, mais cedo ou mais tarde ia ser abolida a escravidão, e para tentar atrasar esse processo, em 1861, o Sul vai tomar uma decisão que vai fazer explodir a Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, que vai até 1865. Por que Guerra de Secessão? Né? Esse termo quer dizer separação. Em 61, 7 estados do Sul vão fundar os Estados Confederados da América. Eles vão se separar do resto do país. É como se tivessem se tornado independentes do resto do país. E para impedir essa separação, o presidente na época, Abraham Lincoln, que também era defensor da libertação dos escravos, não vê outra saída a não ser promover uma guerra contra o Sul para manter o país unido. Então vai ter início essa guerra, e desde o início o Norte foi bem superior, tanto em condições financeiras como a condição de guerra mesmo, né, condição militar, embora no início os estados do Sul até conseguissem algumas vitórias. Mas em 1863 o presidente Lincoln vai proclamar a abolição ainda durante o combate e vai estimular que os ex-escravos lutem contra os exércitos do Sul. Nesse ano vai ocorrer também a decisiva Batalha de Gettysburg, com a derrota das tropas confederadas do Sul. E a guerra só terminou mesmo em 1865 com a rendição completa do exército sulista. Porém, nesse mesmo ano, o presidente vai ser assassinado num teatro em Washington pelo sulista John Butch, que não concordava com a abolição da escravidão, com a decisão do Norte. Mas não para por aí, Então, assim, o Norte venceu, a abolição foi proclamada, mas o Sul não aceita isso pacificamente. Isso vai gerar muitos movimentos racistas. Vamos ver mais sobre isso adiante. A Guerra Civil deixou um enorme saldo de 600 mil mortos e prejuízos de aproximadamente 8 bilhões de dólares. Os ressentimentos entre o Norte e o Sul permaneceram ainda por longo tempo, e os sulistas continuaram resistindo à abolição dos escravos. Os mais radicais fundaram associações de terrorismo racista como a Ku Klux Klan, que matou e torturou inúmeros negros e ainda age até os dias de hoje. Enquanto os países europeus estavam partilhando a África e a Ásia, os Estados Unidos começam a sua política imperialista sobre áreas da América Latina. Entre final do século XIX e início do século XX, vamos ver agora as principais medidas imperialistas. Então, de início, nós temos a doutrina Monroe. Por essa doutrina, que tinha o slogan A América para os Americanos, os Estados Unidos vão desenvolver uma ideologia para dominar outras regiões, onde afirmavam que tinham a missão de levar a democracia e a civilização aos povos atrasados. A mesma desculpa lá dos países europeus em relação ao imperialismo sobre a África e a Ásia, Todo o resto do mundo é atrasado, só a cultura deles que é superior, Também vai desenvolver a política do Big Stick, que foi durante a presidência de Theodore Roosevelt entre 1858 e 1919. Por meio dessa política, que quer dizer grande porrete, ele defendia que era reservado aos Estados Unidos o direito de utilizar a força para intervir em assuntos internos e externos das repúblicas latino-americanas. E aí a gente vai ter alguns exemplos dessa política do Big Stick, como a emenda Platt, Essa foi uma emenda incorporada à Constituição cubana, que permitia aos Estados Unidos intervir em Cuba, explorar seus minérios e construir uma base naval. Também temos a construção do Canal do Panamá. Os Estados Unidos ajudaram o Panamá a se libertar da Colômbia e, em troca, foi construído um canal que ligaria o Oceano Atlântico ao Pacífico, controlado pelos norte-americanos.